Como é que olha para essa situação? Estamos a partir do pressuposto que os sistemas de uniões comunitárias em África foram mudando drasticamente. E como é que nós podemos manter esse sistema? O Ganhu está a dizer que é resultante de um processo progressivo da evolução da humanidade. Concordas com a ideia de que a evolução da humanidade faz com que a gente perca aquela nossa essência? Bem, primeiro vou saudar a si, saudar o meu caro colega de painel e a todos aqueles que nos vêm lá de casa e dizer que, olha, é um tema muito interessante que temos hoje em alusão. Dizer o seguinte, primeiro temos que perceber de que a globalização teve os seus impactos, mas também tem aquilo que parece que é efeito da globalização, enquanto não é tão bem assim. É a maneira de como nós verificamos as coisas como seres individuais. Agora, dizer que o casamento como tal, ele é algo realmente sagrado, apesar de que em algum momento temos estado a notar que acaba sendo algo que, de uma certa forma, como dizia o Dr. Ganhu ali, acaba sendo algo muito sacrificante em algum momento para certas partes. No passado, realmente, como se dizia, existia aquilo que chama-se do lobolo, que é o casamento tradicional. O lobolo é bíblico. E por ser bíblico, ser algo que é falada como uma forma de reconhecer ou agradecer aquela família que deu a mulher que eu hoje tenho. Então, praticamente é algo não africano, mas sim é algo mundial. A maneira de como é exercido o lobolo é que difere de etnia para etnia. Por exemplo, existem certas etnias onde quando um homem se envolvesse com uma filha em sentido de querer casá-la, os pais da mulher é que tiravam o dote para poderem conseguirem criar a união desses dois. Então, é uma espécie de lobolo, mas que não era feita do homem para a mulher, mas sim que era dos pais da mulher para poder conseguir fazer com que aquele homem pudesse ficar na família e que eles, ao começarem a vida, pudessem ter um bom princípio. Então, esses dotes eram feitos de quê? Dinheiros e bens, por aí em diante. Então, variando de uma parte para outra, apanhamos aquilo que é a nossa forma de fazer o lobolo africano. O lobolo, nesse sentido, o casamento tradicional para nós tem não só o valor material, mas também tem o valor espiritual, que é a parte onde nós dizemos que estamos a fazer a unificação de duas famílias, no sentido físico e espiritual. Então, vai se juntar a família daquela mulher, assim também como a do noivo, nesse caso, para se conhecerem e, ao mesmo tempo, realizarem certos tipos de rituais que vão garantir o bem-estar daquele casal. Agora, o que acontece? Esse mesmo casamento tradicional, vulgo lobolo, quando naquela altura tivesse que se fazer, fazia-se através de custos quase zero, não é? Porque eram, numa certa altura, usadas peneiras de mafura, peneiras de milho, um cabrito, qualquer coisa assim do gênero. Também reconhecendo que variava também a posição de qual mulher estava se a lobolar. Porque se fosse, por exemplo, uma filha talvez de um governo, um camponês, uma pessoa que não tenha um posicionamento grande, praticamente tinha que ser com base em valores baixos mesmo, tipo essa confusão de aguardente, os rapés de tabaco, nesse caso, não faltavam, e depois vinham essas tais peneiras de algumas coisas, e os tais animais, casal de galinha, coisas assim, para ver que não eram muitas coisas que lá eram exigidas nessa altura. Passou-se o tempo, passou-se a meter um pouco de valores, não é? Porque tudo também vai ao ritmo daquilo que a evolução exige. Naquela altura era tudo no campo, era tudo por aí em diante. Então, quando o tempo passa, então começam a assumirem certas coisas, então começam a introduzirem os valores também dentro desses lobolos. Agora, para esse lobolo ou esse casamento tradicional funcionar, tinham que haver em todos esses familiares unidos, e a comunidade tinha um papel muito interessante, porque a comunidade fazia parte dessas famílias. A minha esposa, de onde viesse, tinha que vir com uma parte dessa comunidade para esse evento, e eu também, a minha, para podermos unir esses dois laços familiares. Agora, o que existia naquela altura é que se eu, por exemplo, fosse de uma etnia maxangana, era bem-vinda uma esposa minha da mesma etnia.
o lado que começava em algum momento a criar choques. Se eu casasse uma mulher que não fosse dessa mesma etnia, por causa dos nossos hábitos e costumes diferenciados, muitas das vezes acabava sendo um casamento que só funcionava bem para nós os dois, mas não era bem-vinda aquela mulher dentro daquela comunidade. Não era só bem-vinda na minha família, assim como não era bem-vinda para aquela comunidade que era toda de uma linhagem e hábitos iguais. O tempo foi passando e passou-se também a haver aquela parte estranha que começamos já a notar ao longo dos anos, onde com a introdução dos valores passou-se a não se realizarem lobolos no sentido de unificarem as famílias, mas passou-se a olhar aquilo como se fosse um negócio. Hoje em dia a gente lobola uma mulher através de 100 mil, 200, 300 mil, por aí em diante. Mas se formos a ver, o homem não vive sem a mulher e a mulher não vive sem o homem. Então, de uma certa forma, a união de duas pessoas beneficia a ambos. A mulher quer filhos, o homem quer filhos. Então, a união dos dois beneficia a ambos nesse sentido. Então, quando começa a haver aquela situação em que começam a haver cobranças muito elevadas nesses lobolos, as pessoas começam a temê-los por causa dessa parte. Passando a não parecer uma união de famílias, mas sim passando a parecer um negócio, uma venda de um ser. E isso começou a criar choques terríveis nos relacionamentos, porque se eu sou uma pessoa que recebo 10 mil meticais mensais e tenho que fazer um lobolo de uma mulher por 100 mil meticais, eu vou juntando aquele dinheiro pouco a pouco. Mas desde a altura em que eu vou pagar aquele dinheiro, eu já sei que você é minha propriedade, não é minha esposa. E aquela família que me vendeu você, não quero nem que entre na minha casa. Estás a ver os efeitos dessa parte comercial dos lobolos. Então, o lobolo começa a perder aquilo que é a sua essência, enquanto é um casamento muito importante, porque envolve componências espirituais. E por envolverem componências espirituais, é onde, em algum momento, na nossa tradição africana, se, por exemplo, minha mulher tem um espírito negativo que venha dos Xhosa, um pouco antes de se fazer aquele lobolo, então tinha que a família dela ir ficar com ela durante uma semana para se remover qualquer coisa que venha de lá, então depois ela entra nessa família enquanto não estiver sobrecarregada. Eram passos que envolviam a espiritualidade no que concerne ao lobolo. Então, tinha as suas vantagens. Agora, se eu tivesse que lobolar uma filha de um rego, o custo daquela filha não seria de galinhas, não seria de cabrito, mas sim tinha que haver talvez o envolvimento de um boi e mais alguma coisa. Mas também que eram coisas que eram coisas que eles tiravam dos corais. Então, depois daí, vínhamos já ver aquilo que, quando chegou a globalização, passou-se a fazer o casamento civil. Naquela altura nós não tínhamos casamentos civis, só tínhamos este casamento tradicional, que passou a ser mais tradicional, que é o tal lobolo. Então depois viemos já ter essa parte em que juntamos as duas coisas. Vamos fazer o casamento tradicional e depois vamos ao civil, que é esse que é onde já temos os termos e compromissos e tudo mais. Mas tem estado a haver um problema muito sério nessa arena de casamentos. Por quê? Aqueles dotes que falávamos que eram dados naquela altura, na verdade, se houvesse um casamento aqui nesta avenida, os vizinhos contribuíam para que aquele casamento saísse bem. É filho de toda a comunidade que estava a se casar. Mas agora, por causa da maneira de como nós vivemos, para falar a verdade, quando tem uma cerimônia dessa natureza, eu até me esqueço do meu vizinho, porque nós já não nos falamos. Estamos a viver dois blocos, tipo minha casa aqui, casa dele ali, a casa colar. A gente até pode ficar um mês sem se ver, porque nós vivemos mais dentro das nossas casas do que socializando dentro das comunidades. Então, aquela magia da vizinhança praticamente já não tem o mesmo peso que continha antes. O teu filho que vive aqui pode não conhecer o tio da terceira casa, se cruzar com ele e nem saber que ele é vizinho dele já há tantos anos. Então, enquanto isso existir, praticamente, acabamos notando também que, porque perdeu-se essa magia dessa vizinhança, nesse caso, acaba vendo aquilo de que eu posso gritar aqui agora, o vizinho não sai. Mas naquela altura, se eu gritasse, todos saíam, éramos todos preocupados com os outros. Então, no casamento também acaba sendo a mesma coisa. Se eu tenho um evento importante, não é mais para a comunidade, é para mim. E porque temos aquele lado de não valorizar mais alguns aspectos. Eu posso me casar sem minha mãe, sem meu pai estar, não tem nada a ver.